E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Tô trazendo aqui para vocês o de primeira da UOL, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que vem treinando forte aí para a sequência do Campeonato Brasileiro. Verdão que vai enfrentar o Internacional nesse sábado às 18h30. Jogo que vai acontecer no Allianz Parque. Palmeiras que está na terceira colocação do campeonato com 43 pontos. Lembrando que o Verdão ainda tem 2 jogos a menos. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? A gente estava falando nesses últimos dias, né, como o Palmeiras estava tentando recuperar o Rafael Veiga, que estava sofrendo aí com problemas físicos, para que ele volte tinindo aí na ponta dos cascos para poder contribuir para o Palmeiras. E hoje ele falou sobre isso, né? Sobre esse tratamento. Ele ainda estava sentindo dores, como ele vem travando uma batalha aí contra as dores no pubis. Admitiu que jogou com dores. Vamos ouvir então? Vamos ouvir o Veiga já falando? Bom, fico feliz de de estar voltando a treinar no campo. Eu fiquei um tempo parado agora, né, por uma dores no pubis. É muito ruim isso, porque a gente convive com dor, está acostumado com dor, mas em alguns momentos essas dores limitam um pouco a gente acaba ficando estressado, né? Então foi importante para mim, para eu voltar ali sem dor, né? Também ganhar as questões de força, que querendo ou não, essa dor acaba atrapalhando. E a parte mental, que nenhum jogador gosta de ficar convivendo com dor, né? Jogar com medicação. Então acho que foi importante também para mim. E é isso, estou bastante motivado para nessa reta final aqui 100% ajudar o meu time. É aquele momento que a gente vai bater bumbo por PVC, mas eu falei do Latifi, eu nem dei boa tarde não, né, Latifi? Não, mas boa tarde, é que a gente tá tão próximo. próximo. Negócio... Ai, já chegou. Boa. Então, o Latifi já dei boa tarde. Explica o bumbo. Luísa Sampaoli, boa tarde. Pois é, gente. Eu já tô sendo aí um pouco influenciada pelo novo treinador, entendeu? Aí eu tô esquecendo essas regrinhas básicas, né? Da boa convivência, da educação, um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Então, muito boa tarde, Flávio Latifi. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Lu, PVC, pessoal que tá acompanhando a gente. Agora eu vou torcer Luiz Oliveira. Não, já tirei um pouco da influência do treinador. Tudo bem? Tudo certo. Tá, pois é, vamos falar do Veiga, né? A gente falou... A gente falou no início da semana, né, com o PVC, que o Veiga jogava com dores, né? E agora ele falando diretamente com o torcedor, dá para entender esse período que ele passou. E um ponto importante dessa volta do Veiga é que é um período muito específico e que pode ser positivo para ele, porque ele perde a vaga no time porque o Maurício está muito bem. E aí o Abel tira o Veiga do time. E aí agora o Maurício, ele sofreu uma pancada no último derby, sentiu dores e ainda não treina com o restante do elenco. Então o Veiga está voltando numa posição onde o jogador que tirou a vaga dele já não vinha tendo o mesmo destaque e agora está fora de combate. Então essa próxima semana, né, o jogo contra o Inter e contra o River, pode ser essa redenção que muitos torcedores do Palmeiras ainda esperam do Rafael Veiga. Todo mundo esperando. Agora vamos voltar ao bumbo, hein? Mais uma vez um bumbo pra ele, porque ele merece um bumbo duplo. Não é um furo, mas assim, a gente bate bumbo para furo, mas a gente está dizendo aqui, na retrasada, de que ninguém confirmava que o Veiga estava jogando com dor, mas que a queda de rendimento do Veiga, como ele foi para o departamento médico para tratar do pubis, tudo indicava que ele estava jogando com dor, sem ninguém admitir que ele estava jogando com dor. E eu perguntei pra gente, dentro do Palmeiras, ele já estava jogando com dor? Ou ele foi para o departamento médico para curar por uma outra coisa? E ninguém confirmou. Agora está confirmado. Ele estava jogando mal e ele estava jogando... Eu não vou dizer ele estava jogando mal porque estava jogando com dor. Não. Mas assim, ele estava jogando mal e ele estava jogando com dor. Você caiu na pergunta que eu ia te fazer, PVC. Ele estava com dor, ele está relatando isso, e é óbvio, né, que jogar com dor é um incômodo tremendo, o jogador não ter que passar por isso. A vida de atleta ela é dura, né, mas é muito ruim o jogador ter que passar por isso. Mas será que as dores, elas explicam todo o rendimento do Veiga recente? Ou você acha que há algum fator a mais? Eu acho que a gente vai ter certeza disso quando ele voltar a jogar. Mas a minha impressão é que a queda vertiginosa tem a ver com a dor.
Eu lembro muito, a primeira coisa que eu aprendi, a gente já ouviu o Kaká falando que jogador sempre joga com dor, e o Kaká falava muito isso na Copa de 2010, quando ele tinha um problema no quadril, e as pessoas diziam que ele não ia voltar a jogar mais, ele jogou ainda, mas 5, 6 anos em bom nível, não voltou a ser Kaká melhor do mundo, mas jogou em bom nível, ele jogava com dor no quadril, mas a primeira vez que eu ouvi, ou melhor, li sobre o relato de jogador sempre joga com dor, mas nem sempre a dor é limitante, foi do Van Basten. O Van Basten fez 6 cirurgias no tornozelo e fez o último jogo oficial dele aos 28 anos de idade, em 93. E a dor dele, o problema dele começou numa campanha de Recopa da Europa, a velha Copa dos Campeões de Copas da Europa, que o Cruyff era técnico do Van Basten e o Cruyff queria ganhar a Recopa de qualquer jeito e o Van Basten teve uma lesão séria de tornozelo e o Cruyff falou, você opera depois do torneio. E isso agravou a lesão do Van Basten. O Van Basten fez a cirurgia do tornozelo e quando encerrou a carreira, o Van Basten disse, eu nunca mais joguei sem dor. E veja que o Van Basten foi o melhor do mundo depois disso. Ele jogando com dor, ele foi eleito o melhor do mundo em 92. Mas ele nunca mais jogou sem dor. O que acontece é que a dor, às vezes, não é limitante. E às vezes é. Se você estica a perna para fazer um passe, o passe não vai sair. Eu gosto da simulação. Faz de novo, PVC. Se você estica a perna para fazer o passe... Não vou fazer de novo. Você, além de um ótimo jornalista, você também é um bom ator, PVC. Você não consegue esticar a perna para fazer um desarme, para fazer um passe, para fazer um lançamento, para fazer um chute. Se te limita nesse sentido, o teu desempenho vai cair. Então, e a impressão pela soma das informações. Veiga jogando muito mal. Veiga vai para o departamento médico tratar o pubis. Ele já estava com dor? Ninguém responde. Silêncio. Ele volta e diz, é muito ruim estar jogando com dor? Dá noção disso. A dor dele chegou a ser limitante. Então, se não é toda a queda de rendimento, uma parte da queda de rendimento se deve ao fato de que ele estava jogando limitado. Acho que o que você está falando vale não só para jogadores de futebol, mas se estende aos atletas de outros esportes. Igor Siqueira, a gente viu ele ali. É difícil você achar... É difícil não, eu diria que eu cravo que é impossível você achar um atleta que nunca tenha jogado com dor, né? Que a dor, inclusive, não faça parte da vida deste atleta. O corpo é muito sacrificado em qualquer esporte de alto rendimento, então é muito complicado. E o Veiga vem passando por isso. Qual que é a percepção interna, hein, sobre esse rendimento, hein, Latifi? O PVC está trazendo essa informação junto com essa percepção também. É de que a grande questão envolvendo o Veiga, né, e o Abel ainda insistiu com ele ali no início da temporada, mas ele não conseguiu performar como ele já fez, embora os números dele estejam até bons, né, mas ele não consegue ser o Veiga de antes. É muito atribuído a esta questão física ou vai além disso? E pensando daqui para frente, você falou sobre a expectativa do jogo contra o Inter. Já dá para imaginar o Veiga voltando contra o Inter agora? Uma questão que envolve esse problema do Veiga também é a parte psicológica, né? Porque nessa entrevista o Veiga ele chega a dizer que às vezes ele tentava finalizar, tentava dar um passe e ele sentia a dor que o PVC fez com maestria aqui, né? Então, essa questão também pega no psicológico do atleta. E no ano passado, a gente vai lembrar que o próprio Palmeiras, ele disse que vários atletas foram diagnosticados com problemas de saúde mental, né? Então é um fator que também atrapalha. E aí esse período que o Veiga ficou fora para o Palmeiras foi bom tanto fisicamente, que deu esse período a mais para ele se recuperar, quanto mentalmente, né? Porque o Veiga ele desperdiça a penalidade do Paulistão no jogo de volta. Ele não participa do derby da Copa do Brasil, né? Só no segundo jogo que ele entra no final. Então, também é uma chance dele resetar. E sobre a volta no jogo contra o Inter, a informação que eu tenho é que, pelo menos relacionado, ele deve ser. E deva jogar alguns minutos, né? Porque faz um bom tempo que ele não atua por muito tempo, né? A última vez que o Veiga atuou 90 minutos foi no jogo de ida do Paulistão, da final do Paulistão. Então é um período bem longo do Veiga fora dos gramados. E é uma reta muito importante para o Palmeiras nessa temporada, porque a gente caminha aí para o mata-mata da Libertadores, o Brasileirão na sua reta final, e é visto como uma grande vitória do Palmeiras essa recuperação do Veiga num momento tão crucial.
Agora, Latifi, se o Veiga está passando por um momento difícil, tem outro atleta que vem passando por algo muito pior, né? Bruno Rodrigues, que chegou no início de 2024, com grande expectativa, porque vinha fazendo um grande trabalho no Cruzeiro. Eu me lembro que eu até estava na apresentação dele, e aí veio lesão atrás de lesão, lesão atrás de lesão, quase 600 dias parado, gente. Aí a expectativa para o retorno era ainda em 2026. Será que dá para a gente contar com esse retorno neste ano ainda? E assim, a galera quer saber, muita gente no chat pergunta, e o Bruno Rodrigues, quando volta? Então, até respondendo as perguntas de muitos palmeirenses por aqui, porque, cara, a gente pensa no time, claro, mas no drama que esse jogador vive também, né? Como é que tá essa expectativa do retorno do atleta? Pois é, a gente publicou hoje a informação para abrir o dia de que a transição física, que foi algo que a torcida do Palmeiras ficou pegando no pé, né? Porque toda vez quando chega a escalação do Palmeiras, aparece a lista de desfalques. E o Bruno Rodrigues sempre aparecia como transição física. E aí ninguém entendia, fazia meses que o Bruno Rodrigues estava em transição física, e aí essa semana eu tive a informação que ele está no estágio final da transição física. No final de semana, ele disputou um jogo-treino que foi entre Palmeiras A e B ali do próprio elenco. Ele jogou 30 minutos. Ele deu uma entrevista para a TV Palmeiras hoje dizendo que ele está se sentindo muito bem, que ele conseguiu desempenhar bem. Ele tem treinado com o elenco já há algum tempo, né, numa rotação um pouco menor, aos poucos. E o processo que o Bruno está hoje é dele poder voltar a ter minutos jogando, né? Porque, como a Luísa falou, são quase 600 dias sem entrar em campo, né? Ele se machucou em janeiro de 24. Teve uma artroscopia no joelho direito, aí retornou. Quando ele estava voltando, teve uma ruptura do tendão patelar do joelho esquerdo, que é uma lesão gravíssima e raríssima no futebol. Vocês vão lembrar daquela lesão do Ronaldo na temporada 99-2000, onde o joelho dele fica quase aparente assim na perna. Então, é uma situação muito delicada. O Abel, ele chegou a dizer que o Bruno só voltaria em 26. Só que o Palmeiras está vendo essa evolução do Bruno no dia a dia e não está descartado ele voltar ainda esse ano. Até porque, se o Palmeiras deixar para o ano que vem, ele completaria mais de 2 anos, né, sem parar. E o jogador, ele está se sentindo bem, ele respeita esse processo do clube, mas também está ansioso para voltar. Ele mesmo disse com essas palavras que ele e a esposa dele, e os dois estão ansiosos para o Bruno poder voltar a atuar. E seria uma grande vitória, né, depois de tanto tempo sem poder pisar em campo. Opa, com certeza. Produz, a gente tem a sonora do Bruno Rodrigues? Temos sim. Bora ver aí, Bruno Rodrigues. Estou me sentindo muito, muito bem, mentalmente. Fisicamente também estou me sentindo bem melhor do que eu estava. Muito feliz, de verdade, porque eu sei muito bem o que eu passei aqui nesse clube. E todo mundo aqui que está aqui, que trabalha aqui, também sabe o que eu passei. É um momento muito, muito especial assim, para mim, por tudo que eu passei. Só tenho que agradecer a todo mundo aqui do clube. E graças a Deus consegui ir bem nesse jogo treino aí que teve. Pude participar de 30 minutos, me senti muito bem. E a expectativa é as melhores que tem para mim, porque eu estou me sentindo muito bem. E se Deus quiser, no momento certo, as coisas vai acontecer. Eu sei muito bem o que eu passei, minha família sabe o que eu passei também, minha esposa, que está mais do meu lado, é minha esposa. Então, estou muito ansioso, ela também está muito ansiosa, mas a gente tem que seguir o processo do clube, do pessoal que está aqui todos os dias, sabe muito bem da minha evolução. Se sentindo muito bem, né? Falou isso várias vezes, que bom que tem uma questão física e emocional muito também, né, PVC? Como que dá para pensar nesse retorno, para que ele se sinta bem? E você acha que ele estando bem, claro, pode contribuir para esse time do Palmeiras? Ele vai ser o lucro. Se ele puder jogar, vai ser o lucro. O Palmeiras não está pensando nele agora. Acho que não tem que pensar nele agora. Se ele puder jogar, ótimo. Entra e resolve. Ele não está pensando nele, não está pensando no Paulinho. Está pensando em tentar ganhar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores com os jogadores que estão no elenco prontos para jogar. Mas, assim, é um drama para o jogador de futebol. Para qualquer pessoa ficar sem trabalhar, mesmo recebendo salário, o cara se cobra, entende que está recebendo um salário importante, o clube está fazendo um esforço por ele, ele não consegue retribuir. Tudo isso está no meio do caminho, não é culpa dele. Aconteceu um acidente, o Palmeiras vai tentar montar um time e se ele puder jogar, vai ser bom para os dois lados.
Tomara, né? Até porque o Palmeiras tem muitos compromissos ainda nesse segundo semestre. Não tem mais a Copa do Brasil, mas tem Campeonato Brasileiro. E já tem Libertadores pertinho, hein, gente? Semana que vem, jogo contra o River Plate. Ai, 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 esse negócio vai pegar. E o Palmeiras já tá pensando nisso, Latif? O que teve na atividade de hoje? Teve alguma curiosidade por ali? Pois é. Se os torcedores do Palmeiras que assistiram ontem o material que o Palmeiras divulgou, é bem difícil de reparar, mas você percebe bem as bolas que o Palmeiras está utilizando nos treinos já são da Libertadores. O Palmeiras tem o treino agora, tem o jogo contra o Inter no sábado e aí o jogo contra o River na próxima semana, só que já está rolando aquela ambientação, né, porque é uma bola diferente, a marca da bola também, do Brasileirão e da Libertadores são diferentes, então já é o Palmeiras pensando nesse confronto que, como a gente está falando aqui desde o início da semana, é muito decisivo, pode mexer com o futuro do Abel, que a gente falou ontem, futuro de jogadores do elenco, né, como é a situação do Veiga, pode ser aquele jogo que muda a atmosfera totalmente, transforma o time, então o Palmeiras já começou a se mobilizar. Uma informação interessante também sobre os convocados, né? Hoje tem a última rodada das eliminatórias e o Palmeiras amanhã treina de manhã, os convocados eles chegarão ao clube durante o dia, então nesse treino de manhã eles não estarão presentes e o primeiro treino que eles devem ter é só na quinta-feira, já com Andréas, Gomes, Sousa, Piquerez, Emiliano Martínez e a turma toda se reunirá. Boa, reforçando aí a cavalaria. PVC não gosta que use essa expressão, mas eu vou usar cavalaria. Eu já usei. É cavalaria. Ô, Latifi, obrigada, hein? Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!